Bem-vindos ao Fertilicast. Esse é um podcast feito com a finalidade de trazer informações com credibilidade, com profissionais que entendam do assunto, para enriquecer você e trazer informações que sejam coerentes com a sua saúde e com a saúde reprodutiva. Então, o podcast ele foi criado com a finalidade de trazer sempre convidados que dominem o assunto e que a gente possa explorar o máximo do assunto durante o nosso tempo. Hoje, o nosso assunto vai ser sobre vitrificação, congelamento de óvulos, preservação da fertilidade. E eu tenho o prazer de ter aqui comigo dois especialistas, um especialista em laboratório, que vai cuidar desses óvulos, formar os embriões, e o outro um especialista muito renomado, médico também, que tem, inclusive, um grande know-how e uma grande história em cima disso. Então, eu sou o Dr. Valdemar Carvalho, e hoje nós estamos aqui com Emerson Cordes, Ivan Yoshida. Obrigado por vocês terem vindo, eu agradeço muito. Vocês, além de amigos, são excelentes profissionais. Fico muito feliz da gente estar conversando sobre esse assunto. Vou começar primeiro com você, Ivan. Me fala um pouquinho só quem que é o Ivan e como que a gente lida aqui com essa história aí de começar a embriologia, laboratório, congelar óvulo. Obrigado, Valdemar, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês dois. Eu sou biomédico, eu atuo com reprodução humana há 18 anos. Então, desde que eu iniciei na graduação, eu sempre quis trabalhar nessa área. Então, eu me habilitei, me especializei em reprodução humana. Depois, eu fiz um mestrado em genética reprodutiva. Tive a oportunidade ao longo da minha carreira de passar por alguns laboratórios, tanto aqui no Brasil quanto fora, né? Ajudei a construir um laboratório lá em Angola, foi o primeiro laboratório daquele país. E depois, com o passar dos anos, eu fui vendo também a necessidade de aperfeiçoar alguns tipos de habilidades, né? Então, eu passei a fazer um MBA em gestão estratégica de pessoas, né? Até porque hoje eu comando uma equipe de 30 profissionais, de 30 embriologistas. Eu sou diretor do laboratório do Ideia Fértil, sou sócio fundador, junto com o Emerson, da Clínica WIN, e eu sou professor da Faculdade de Medicina do ABC, além de outras duas pós-graduações. Olha só, hein, gente, vocês vão ver que a gente já tem muita história aqui para conversar. E Emerson, me conta um pouquinho rápido, porque você tem, acho que uma história tão longa quanto a minha aí, né, cara? Mas assim, só quem é o Emerson rapidamente... Então, eu sou ginecologista especializado em cirurgia endoscópica e reprodução humana, mestre e doutor em medicina reprodutiva. Hoje é muito tempo de 30 anos de atuação aí na área de reprodução. Hoje eu tenho o prazer de ser vice-diretor no Brasil da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida e sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida aqui no Brasil também. Sou diretor clínico do Instituto Ideia Fértil, que eu ajudei a fundar, junto com você e o Caio Parente, que já esteve aqui. E fundador aí da clínica, foi uma startup de congelamento de óvulos junto com o Ivan. Então, maravilha. Então, gente, deu para entender que a gente está falando com especialistas e aí agora eu vou começar a explorar esses pontos que são tão importantes sobre a preservação da fertilidade. E eu vou começar com você, Emerson. O que leva inicialmente uma mulher a pensar na preservação da fertilidade? A gente está falando com um público que vai ouvir a gente ou que vai prestar atenção, minha filha, minha sobrinha, alguém da família tal, e entender por que congelar óvulos, né? Então, quem que é isso? Por que precisa congelar óvulos? Porque a gente tem várias coisas em congelamento de óvulos, né? Tem o social, tem às vezes por doença, né? Por que congelar óvulos? O congelamento de óvulo, ele surgiu em 2000 e pouquinho, 2001, 2002, e o objetivo era para as pacientes com câncer, pacientes jovens que precisavam congelar os seus óvulos, porque a paciente quando ela é jovem, né, em idade reprodutiva, e ela é acometida por um câncer que precise fazer radioquimioterapia, ela pode ficar infértil depois do tratamento. Em até 50% das vezes ela vai ficar infértil
por exemplo, o câncer de mama é mais ou menos 50% de chance. Hoje melhorou muito os quimioterápicos, os protocolos de tratamento eles estão mais leves, mas mesmo assim a paciente pode ficar com uma infertilidade posterior. Alguns tipos de câncer, como leucemia, pode chegar a 90% a probabilidade de perda da fertilidade pós-tratamento. Então, quando a técnica surgiu, ela tinha o objetivo de atender essas pacientes. No início, existia uma dificuldade no congelamento, porque o óvulo, não sei quem está nos assistindo, o óvulo é a célula de maior superfície, a maior célula do corpo humano. E exatamente porque a superfície era muito grande, no momento do congelamento, na técnica antiga, ele formava cristais de gelo e rompia a estrutura, rompia o citoplasma. Então, o resultado com congelamento de óvulo era muito ruim. Aí, ao longo de 10 anos, a técnica foi se aperfeiçoando, até que surgiu a vitrificação, que o Ivan pode explicar depois, que é uma técnica de congelamento ultra rápido. Isso nós já estávamos mais ou menos em 2010, 2011, que começou a coincidir com um momento de mudança social mais importante, né? A mulher deixando para engravidar cada vez mais tarde, isso não é uma realidade do Brasil, é uma realidade de mundo, né? Hoje a mulher brasileira tem o primeiro filho com 32 anos, estou falando de Brasil em geral, e quando não, depois dos 35, próximo dos 40. Então esse novo movimento, essa revolução aí, social, onde a mulher adia a gravidez, ela corroborou muito para essa técnica se divulgar muito, né? E aí passou de uma forma exorbitante, assim, hoje a maior parte dos congelamentos que nós fazemos é por outras causas que não o câncer. A técnica melhorou muito, a gente pode congelar óvulo por diversos motivos, acho que a gente vai conversar um pouco aqui, mas o carro-chefe que a gente fala hoje é a mulher adiando a sua maternidade. E por que ela precisa congelar? Porque as mulheres nascem com todos os óvulos nos seus ovários e nunca mais vão produzir óvulos novamente. Então, ao longo dos anos, esses óvulos vão envelhecendo. Uma paciente com 30 anos, os óvulos têm 30, quando ela tem 35, tem 35. E assim vai, né? E a partir dos 35 anos de idade, você tem um efeito importante da idade nesse envelhecimento do óvulo, que vai fertilizando cada vez menos e cada vez com mais problemas. Isso faz com que a mulher tenha dificuldade de engravidar, aumente a chance de abortamento e de ocorrência de doenças genéticas, né? Então, como a mulher hoje demora para engravidar, é bom que ela congele seus óvulos. Exato. Né? A gente percebeu um fenômeno, né, de os pacientes buscavam a gente depois dos 40 anos, a gente falava, nossa, gente, e agora? Como que a gente vai resolver, né? Não tinha como retroceder, pegava óvulo já de qualidade ruim. E você falou uma coisa importante, né? A mudança. Na década de 60, mais ou menos, a pílula veio para a mulher poder decidir se queria engravidar ou não, né? E aí agora chegou nos anos 2000 e aí pôde também postergar a gravidez. Ivan, e aí, isso puxando para o seu lado, né? O Emerson tocou no assunto dos óvulos. Cara, eu lembro que quando a gente congelava óvulo naquele mecanismo lento e tal, 10 óvulos congelados, ia descongelar, sobrevivia 1, 2, 3, e a gente não acreditava muito na técnica, mas a pessoa estava com câncer e a gente tinha que fazer. Eu lembro de um caso até que o paciente era jovem, estava com a leucemia, e eu acabei até tirando um pedaço de ovário dela para congelar o ovário também, porque a gente estava tão preocupado, né? E isso mudou. Conta pra gente essa mudança, foi uma revolução, né, cara? A vitrificação é uma técnica que a gente usa para o congelamento, que é uma técnica relativamente mais nova, né, muito bem estabelecida, mas que transformou os resultados. Então, hoje, a maior parte, praticamente 100% dos óvulos, quando são congelados, acabam sobrevivendo, né? E isso é uma mudança totalmente que afeta, né, o comportamento também, inclusive, da quantidade de pacientes que acabam congelando, porque elas congelam muito mais, a gente descongela muito mais porque a gente confia mais na técnica, né? Então, a vitrificação, sem dúvida, é uma técnica que melhorou muito os resultados. Então, e isso é uma coisa que é importante a gente ter em mente, que as mulheres às vezes vêm, poxa, eu vou congelar, na hora de descongelar vai perder, né? O grande problema que eu acho que aí o Emerson vai citar isso pra gente, mas eu acho que é depois que descongela o óvulo, é ver se vai formar bons embriões, né? Porque essa é a grande questão aqui, né? Como que depois de descongelar formam bons embriões. E o Emerson tocou na idade, né? Então, quer dizer,
Se congelar antes de 35 anos, isso, claro, estou falando na lógica. Antes de 35 anos, melhor formação de embriões. Depois de 35, aliás, depois dos 40, pior formação de embriões. Isso é fato, né? O que a gente tem que ter em mente é que o congelamento de óvulos, ele, lá no futuro, ele vai dar a mesma chance que você tem quando você está congelando agora, né? Então, não é uma garantia certeira que você vai ter um filho com aqueles óvulos congelados, mas você vai ter uma melhor qualidade neste momento do que lá na frente. Tá, e Emerson, o que você acha? Porque a gente tem visto, inclusive até antes de começar o podcast, eu estava conversando com o Ivan, né? O que você acha que pode ter levado, inclusive as mulheres mais novas, a ter uma quantidade menor de óvulos ou não ter tantos óvulos como a gente imaginaria, né? Porque a gente não conhecia isso. Uma paciente de 20 e poucos anos, a gente não se preocupava saber se ela tinha muita reserva ou pouca reserva. Hoje é um assunto importante, né? Se você pega uma estudante, uma pessoa, sua filha, minha filha, sei lá, estou preocupado, precisa saber se tem uma boa reserva ovariana e tudo isso. O que você acha que pode ter interferido nisso, cara? A sua pergunta é muito pertinente, né? E vale $1 milhão, porque ela não tem resposta. Na realidade, assim, quando a gente faz um congelamento de óvulos social, né, essa preservação onde a mulher está congelando para poder usar no futuro, a gente chama de preservação social da fertilidade, a gente está focando na quantidade, né? Mas nós sabemos que para a mulher engravidar, naturalmente, ela precisa de um óvulo, né? Naquele mês que a mulher engravida em casa, ela engravida ovulando apenas um óvulo. E ela vai engravidar no mês que esse óvulo tiver uma boa qualidade. E nem toda vez a mulher ovula um óvulo de boa qualidade. Aí vai depender de questões particulares de cada paciente e da idade, né? Já que a idade ela é um grande balizador aí da qualidade do óvulo. Mas se nós pegarmos uma mulher de 30 anos, uma paciente de 30 anos, ela vai ter ao longo de um ano 3, 4 chances de engravidar, se ela estiver tentando em casa. Ou seja, em 12 meses, ela vai ter 3 ou 4 que o óvulo vai ser bom e vai permitir que ela engravide se ela tiver relação naquele período da ovulação. Nos outros meses, se ela for uma paciente ovulatória, tudo certinho, ela vai ovular também. Mas vai ovular óvulos que não são bons, que ou não vão ser fertilizados, ou vão fertilizar embriões que vão ser alterados e a natureza sabe reconhecer isso, não deixa implantar. A paciente menstrua, não sabe nem que engravidou. Na realidade, ela pode sim ter engravidado, aquele embrião não era bom e o controle de qualidade da natureza deixou de lado. Muito bem. Quando a paciente vem para a clínica para fazer um congelamento, nós vamos estimular a ovulação da paciente para que ela produza mais óvulos do que o normal. Em casa, ela vai produzir um por mês. No estímulo, a gente vai usar indutores da ovulação, são medicamentos que a paciente aplica igual a canetinha de Mounjaro, Ozempic. Ela aplica todo dia à noite, por 10 dias em média, e aí a gente vai monitorizar no ultrassom e ver o crescimento dos folículos, que é a casinha do óvulo no ovário. Então, se a paciente tem uma reserva boa, ela vai produzir 10, 15 óvulos, às vezes até 20. Se a paciente tem a idade um pouco mais próxima dos 40 anos, ela tende a produzir menos óvulos. Então, a quantidade de óvulos que ela vai produzir vai depender da reserva ovariana dela, que é a quantidade total de óvulos que ela tem nos seus ovários, e vai depender também, obviamente, da medicação, da dose da medicação que o médico está utilizando. E esse é um ponto que você tocou que ele é muito importante, porque quando eu estou congelando, todo mundo quer ter volume, porque eu quero usar no futuro e eu quero falar assim, eu estou confortável que eu congelei 20 óvulos. Mas daí, às vezes, a paciente jovem, 32 anos, por exemplo, faz um ciclo de estimulação e consegue congelar 6. Aí ela fala, poxa, mas as minhas amigas vieram aqui e congelaram 15, 20 com um único estímulo. Eu estou congelando só 6. Por quê? Porque a natureza dela é daquele jeito. A quantidade de folículos que ela tem no ovário disponíveis para responderem à medicação é menor. Isso varia de paciente para paciente. Tem uma variação que vai tendendo a ser média de acordo com a idade.
Só que varia. Tem paciente que tem uma idade melhor, mais jovem, e tem uma quantidade pior. Mas a quantidade pior não significa dificuldade para engravidar. Porque se essa paciente que produz 6, muitas vezes tentar engravidar agora, às vezes a gravidez vem muito fácil. Porque, embora ela tenha uma quantidade menor, ela tem uma ótima qualidade. E eu posso ter uma paciente que produz 20 ovos de uma maneira muito fácil, numa única estimulação, só que a hora que essa paciente quer engravidar, ela tem dificuldade, mesmo com os 20 ovos, porque a qualidade dos óvulos dela pode não ser Que é tão até boa. aquele típico caso de ovário policístico, Sim. que é um monte de óvulo, Sim. mas não quer dizer que... Então, o que eu sempre falo para as pacientes é assim, respeite a sua natureza, a sua reserva. E isso é difícil, porque quando a gente está congelando, todo mundo fica feliz em ter bastante. E algumas pacientes não vão ter tanto. Mas é muito importante a gente fazer uma diferença, né? Porque quantidade não é qualidade, né? E, de novo, muitas vezes quem produz menos tem mais facilidade para engravidar. Mas como a gente não tem essa resposta de imediato, a gente orienta a paciente que produziu menos a repetir o ciclo, fazer de novo e juntar mais óvulos. E respondendo a tua pergunta, na prática, a gente não sabe dizer se as pacientes que nos procuram para congelar óvulos, boa parte delas nós nos surpreendemos que a reserva é mais baixa do que a gente esperava, como você disse. Mas quem é que disse que não sempre foi assim? Porque a gente não testava, a gente não avaliava a reserva ovariana no passado. Quando nós começamos a fazer reprodução assistida, 30 anos atrás, muito antes do congelamento de óvulos, a gente não testava a reserva ovariana na paciente. A gente fazia ultrassom, via quantos folículos tinha e começava a estimular. Né? Essa nova onda, nova era, é muito recente. Né? A gente tem um hormônio hoje, que é o hormônio antimileriano, o AMH, que o médico pede para a paciente para saber se a reserva dela está boa ou não. A gente tem aí 10 anos de prática clínica de AMH. É muito novo em medicina. Né? Então a gente precisa ir um pouco com cuidado. Será que a qualidade de vida da mulher moderna hoje, estresse, alimentação muitas vezes inadequada, sono inadequado, comorbidades que ela pode ter, meio ambiente, será que isso interfere e as mulheres hoje estão com uma reserva menor do que tinha a geração anterior? Ou será que sempre foi assim e a gente não sabia? Bem, mas a gente tocou em 2 assuntos que eu quero que você frise aqui pra gente. Primeiro, tirar esses óvulos não quer dizer que vai gastar os óvulos, né? Então, quer dizer, as pacientes às vezes ficam preocupadas que vai tirar óvulo e vai entrar na menopausa mais cedo. E outra, tirar óvulos. Quantos óvulos, Emerson? Porque acho que é importante para o público entender, né? O que é esperado. Isso é uma dúvida que você colocou, que é extremamente comum, né? E quando a gente estimula a ovulação, nós estamos usando uma pequena parte do que a natureza vai jogar fora. Então, a mulher, para ela produzir um óvulo em casa, o organismo ele vai selecionando, né? E existe mais ou menos uma perda de 1000 para 1. Então, as mulheres, em média, perdem 1000 óvulos por mês. Eles entram num processo de apoptose, que é morte celular programada, independente até dela estar ovulando. Se ela estiver usando pílula, a paciente com pílula contraceptiva oral, hormonal, ela não ovula, mesmo assim, ela não está salvaguardando a reserva. Faz 10 anos que eu uso pílula, então eu tenho mais óvulos. Não tem. Eles morrem do mesmo jeito. Então, existe uma perda de 1000 óvulos por mês. Quisera nós, né, que a gente pudesse congelar um número maior. A gente não consegue. Desse total de 1000 que a natureza joga fora, a gente consegue captar uma pequena parte. Né? Em média, a gente vai conseguir aí 10, 15, 20 óvulos. Tem pacientes que a gente consegue menos. Né? E esses outros todos? Esses outros todos eles são muito pequenos. Eles se perdem no ovário, a gente não consegue nem visualizar isso ao ultrassom. Né? Então, vocês não estão perdendo sua reserva ovariana, muito pelo contrário. A gente está guardando um pouco do que está sendo jogado fora. A quantidade total de óvulos a ser congelado, a gente preconiza uma média de 15 a 20 óvulos por filho que a paciente quer ter. Isso depende um pouco
da idade, né? Se eu tenho uma paciente de 35 anos, por exemplo, se ela tiver de 15 a 20 óvulos, ela está confortável para ter um filho. Isso significa que ela só vai poder ter um filho? Não. Ela pode ter, eventualmente, com aquela reserva, conseguir ter 3. Mas eu não sei quem vai ser o parceiro dessa paciente no futuro. Este homem que vai ser o parceiro dela, ele pode ter uma qualidade seminal boa ou ruim, né? Se ele tiver uma qualidade boa, nós vamos otimizar esses óvulos. Se ele tiver uma qualidade ruim, esses óvulos não vão ser tão bem aproveitados, né? Então, a gente fala que esse planejamento reprodutivo é muito importante. Muitas vezes o paciente não sabe, não sei nem se eu quero engravidar, quanto mais se eu vou ter 1 ou 2 filhos. A gente tem que fazer uma conversa, tem que explicar, mas o ideal é que a paciente congele um número entre 15 e 20 para cada filho que ela quer ter. Hoje existe um recurso que ele é muito bom, que eu vou deixar o Ivan explicar, que nós temos um software de inteligência artificial que nos ajuda nessa previsão. Isso é fantástico, é algo bem novo. Ivan, explica um pouquinho disso. É verdade, porque eu ia falar até para você, inclusive, que eu acho que você trouxe algumas imagens para enriquecer isso, né? E falar dessa qualidade de óvulo. O que é isso, Ivan? Mostra para a gente. Consegue colocar umas imagens aí para a gente? Porque a gente está falando, né, de óvulo, de qualidade e tal. Então, para quem puder e tiver condições de assistir depois, que esteja só no áudio, vai ter aqui as imagens, depois você chega em casa e dê uma olhada, né, nos vídeos. Quando a gente fala de 15, 20 óvulos a serem congelados, parece um número grande, né? Mas o que a gente precisa ter em mente é que vai acontecer uma seleção, né? Ou seja, nem todo folículo vai ter óvulo, nem todo óvulo vai ser maduro. Então aqui, por exemplo, a gente está vendo nessas imagens, nós podemos ter 3 tipos de óvulos diferentes. Então, óvulos que estão em diferentes estágios de maturação. O primeiro é um óvulo em prófase 1, o segundo é em metáfase 1, e esse último, que tem essa bolinha ali em cima, é o óvulo que a gente chama de maduro, ou em metáfase 2 ou M2. Então, parte dos óvulos eles vão ser maduros, alguns não vão ser maduros. Esses que não são maduros a gente não tem como aproveitar, né? Porque por mais que eu coloque um espermatozoide ali, ele não vai formar um bom embrião. Então, depois da gente ter esses óvulos maduros, a gente fertiliza esses óvulos maduros e essa seleção natural também continua, né? Nem todos os óvulos maduros vão formar embriões de boa qualidade, né? Vão chegar até o final, até o estágio de blastocisto. Então, por isso, uma quantidade tão grande. E aí, quando a gente olha a aparência do óvulo, né, é uma classificação um pouco subjetiva. Mas hoje existe uma tecnologia em que nós colocamos as fotos dos óvulos nesse software de inteligência artificial e ele consegue predizer qual é a chance desse óvulo formar um bom embrião. Consegue passar para a próxima imagem? Então, esse aqui é um software, é um relatório, né, que foi feito em que a gente insere cada uma das imagens dos óvulos e a gente consegue prever ali qual é a chance de cada um desses óvulos formar um embrião de boa qualidade e esse grupo todo de óvulos que foram congelados de resultar em pelo menos um nascido vivo, né? Então, nesse caso ali, a gente consegue ver que todos esses óvulos que foram congelados têm uma probabilidade de 79% de ter um nascido vivo. Então, olha, teve 21 óvulos, né? Desses 21 óvulos, muitos não vão ser bons, né? Se mostrou ali, se mostrou maturidade, mas até tem um anterior ali que mostra da qualidade deles também não são tão bons, né? Geralmente a gente quer congelar os que são bons, isso é importante as pessoas entenderem. Ah, eu tive 15, por que não congelou os 15? Porque não vale a pena você contar no futuro com um óvulo que não tem a qualidade tão boa. E aí aqui a gente acabou conseguindo entender que esse software, ele é inicial ainda, né? A gente ainda tem trabalhos sendo desenvolvidos ainda, mas ele já dá pra gente um potencial, né? Se essa mulher ela precisa congelar mais óvulos depois. Tem algumas pacientes que antes de fazer a punção ovariana, elas me perguntam, tem como eu saber como é a qualidade dos meus óvulos? Já que eu tenho um bom estilo de vida, eu sou jovem? Infelizmente não, eu só consigo determinar a qualidade dos óvulos depois que a gente capta e avalia no laboratório, né? E essa é uma ferramenta muito útil hoje para a gente entender como é que está a qualidade desse óvulo e dar uma previsão, né? Se eventualmente está com uma taxa boa de formação de embrião, de nascido vivo, aí a paciente opta em manter aquela quantidade só.
Se eventualmente ela acha que é pouco, ou tem o desejo de ter mais de um filho, ela pode eventualmente fazer um segundo e terceiro ciclo. Ou seja, quer dizer, se uma paciente está com 32 anos, que foi uma idade que a gente pegou aqui, e ela resolveu falar, não, vou congelar os óvulos, mas eu quero engravidar depois dos 35, mas eu já estou casada, eu vou engravidar. Essa paciente, às vezes, com 10 óvulos, se a gente pegar uma avaliação boa dessa, ela vai querer engravidar naturalmente, isso vai pensar talvez para um segundo filho, ou talvez nem ser usado, né? Então ela pode formar a prole, né, os teus filhos. Só e o interessante, né, Valdemar, é que ele compara, o software, ele nos ajuda porque ele compara as fotos dos óvulos da paciente com um database mundial de milhares de óvulos de imagem. Então aí a inteligência artificial vai conseguir fazer uma predição, porque esse database, ali estão informações de ciclos de pacientes no mundo todo, e eles conseguem avaliar das pacientes que já passaram pela fase de descongelamento, fertilização, e saber quem que engravidou e não, quais foram os óvulos, quais as características dos óvulos que levaram as pacientes que descongelaram a engravidar versus aquelas que não conseguiram. Então aí eles conseguem, a inteligência artificial consegue mapear características morfológicas desses óvulos, e é isso que o software faz, ele compara com os óvulos da paciente que está congelando hoje. Então, é algo a mais da informação só que o médico dá para a paciente, né? Porque nós, antes, né, Ivan, a gente olhava a qualidade dos óvulos, a maturidade, e nós dávamos estatísticas baseadas na idade. Mas é sofrível, porque as mulheres são diferentes uma das outras, completamente, né? Não é todo mundo igual. Então, é claro que se eu colocar 10 pacientes com 35 anos e as 10 pacientes têm 10 óvulos, eles vão performar diferente no futuro. Porque cada uma tem a sua particularidade e cada uma vai ter um parceiro diferente. Então, e nessa estatística que você falou ali, nesse dado global, eles já incluem aí a variabilidade do sêmen também para formar de blastocistos, né? Sim, inclui, mas inclui, é o que eu sempre falo para a paciente, é uma inclusão com dados de sêmen medianos, né? Tem que usar uma base normal, uma base média da qualidade seminal. E a gente pode ter uma paciente, nós temos que fazer uma avaliação que se a paciente está deixando para engravidar mais tarde, se ela vai engravidar com 40, e aí ela fez um congelamento com 35, quando ela for usar esses óvulos no futuro, eles têm a qualidade do momento que eles foram congelados, de 35. Só que quem vai ser o parceiro dela? Claro que ela pode ser um parceiro mais jovem, mas a média tem parceiros com a mesma idade ou com a idade muito próxima. Então é bem provável que esse homem também tenha 40 anos, por exemplo, né, ou um pouco mais. E a qualidade também sofre com a idade para o homem. Não é verdade que o homem sempre tem uma qualidade seminal boa. O homem tem uma renovação, né? Ele produz a cada 3 meses. O estilo de vida hoje entra forte. Muitos homens usando hormônios, né? Mas eu queria focar um pouquinho nessa coisa, né? O tempo está passando, eu fico desesperado, porque eu queria ficar conversando 2 horas aqui, mas eu queria focar ainda nessa coisa do que o laboratório consegue prever, porque você mostrou aqui, né, o óvulo, mas também existe uma forma de avaliar o desenvolvimento do embrião, e no final tem um filme desse desenvolvimento embrionário, como se fosse o time-lapse, né, desse desenvolvimento, e a IA agia ainda dizendo quais são os melhores embriões e os que têm um potencial de serem normais, é isso? Eu não sei se a gente tem não sei se vai passar o vídeo, mas a gente tem uma imagem do time-lapse, né? A gente tem isso. Eu queria só dizer também uma coisa antes. Você consegue colocar a imagem daqueles 3 óvulos diferentes ali? De novo? Morfologia ocitária? Não, depois desse. O primeiro, né? Você queria? É isso? A primeira imagem? Não, a segunda. Segunda imagem. Essa. Essa daí. Então, uma outra coisa que também vale a pena reforçar é que nem todos os óvulos que são congelados, eles são iguais, né? Mesmo a mesma paciente que venha congelar e ela tenha 10 óvulos, claro que nem todos os 10 óvulos têm a mesma aparência. Então, o primeiro óvulo que a gente está vendo ali na esquerda
é um óvulo que nós classificaríamos como um óvulo normal, que tem uma aparência normal. Mas não é incomum a gente se deparar com óvulos como esses outros dois, né? Que, apesar de terem algumas alterações, também podem ser congelados, mas vão resultar talvez numa taxa mais baixa, tanto de sobrevivência quanto na formação de um bom embrião. Quando a gente fertiliza esses óvulos, né, e aqui eu tenho até um vídeo depois se ele quiser passar, da fertilização, o que é a fertilização? É a junção dos gametas, óvulo e espermatozoide. Isso acontece no dia que a gente chama de dia zero, né? E a gente vai monitorando o desenvolvimento desses embriões por uma semana no laboratório. Esse monitoramento hoje ele é feito por uma incubadora com sistema time-lapse. O que significa isso? Então existe uma câmera em cima de cada um dos embriões e a gente consegue entender todo o desenvolvimento desse embrião. Então todas as informações que esse embrião consegue me dizer, né? Então o tempo que ele leva para fertilizar, o tempo que ele leva para se dividir pela primeira vez, o tempo que ele leva para chegar até o estágio de blastocisto. E essas informações são importantes porque eu consigo entender se esses embriões eles estão dentro de um tempo esperado, se eles estão mais rápidos ou eventualmente mais devagares. Essas informações são colocadas também num software de inteligência artificial e ele vai ranquear para mim ali e dizer qual embrião tem um potencial maior de implantação. Tá? Associado a essa tecnologia, a gente pode também fazer um estudo genético, que hoje é o padrão ouro de seleção embrionária. Então eu removo algumas células do embrião em estágio de blastocisto, mando para um laboratório de genética fazer análise dessas células e depois de alguns dias eu recebo o resultado me dizendo quais embriões são normais e quais não são. E existe uma relação também não direta, mas da taxa de engravidar, com o tal do blastocisto que recebem as notas, né? E isso eu vou te falar que no meu consultório, no do Emerson, nas clínicas e qualquer lugar, os pacientes ficam desesperados para saber essa classificação vai me dar gravidez ou não, né? Então, um embrião top quality que a gente está vendo aqui, vai lá, um 5, né? Que aqui são esses desenvolvimentos aqui. Ele pode ser um 5A, um embrião morfologicamente perfeito, mas tem uma síndrome, ou ser aneuploide, ser alterado. E a gente pode pegar um embrião 3BC, por exemplo, e ele ser normal. Exato, a gente brinca, né? Quem vê cara não vê coração. Então, às vezes a gente olha ali, né? Não é nem coração, é cromossomo. Mas quando a gente olha ali a aparência do embrião, não é porque ele tem uma excelente classificação que ele vai ser cromossomicamente normal, né? Pode ser que o AA seja aneuploide e o CC seja euploide, tá? Então o que a gente vai optar em transferir é o CC. É o CC. Mesmo que ele tenha uma taxa de gravidez um pouco menor, ele tem muito mais condições de dar um filho para essa paciente, não é isso, Emerson? Sim, com certeza. E aí o padrão ouro inicial, né, para quando a gente faz uma seleção embrionária, a melhor avaliação possível é a genética. Depois disso, a gente avalia a análise morfocinética e, por último, essa avaliação morfológica. E lembrando, gente, que tudo isso, a gente inclusive vai ter um episódio sobre estilo de vida, mas tudo isso, você faz essas células, você faz esses embriões, você faz tudo isso, mas eventualmente você vai colocar num útero que está com doença, que tem mioma, que tem pólipo, que a gente já mostrou sobre isso, em pacientes que têm doenças clínicas, doenças hormonais, endocrinológicas e tal. Então, tudo isso são fatores que nós clínicos, né, temos obrigação de lidar, né, Emerson? Porque às vezes a gente faz umas gravidezes que são um pouco fora do esperado, né? Então, aquele útero que não dá para operar, eu já tive com você caso, né, que tem muitos miomas, ela engravida e para segurar aquela gravidez é uma loucura. Então, eu acho que nessa vivência que a gente está tendo hoje agora, terminando o nosso podcast aqui, que passou muito rápido, mas a gente teve, e eu não tenho como deixar de tocar nesse assunto, principalmente que eu estou com um cara aqui que é um dos líderes hoje no Brasil, porque ele é vice-presidente da sociedade, porque ele tem todo esse controle, e a gente não tem como falar, né, dos riscos que são muito baixos. A gente teve situações esse ano de pessoas, de mulheres que faleceram, e que a gente fica muito triste por isso ter acontecido, mas a gente queria muito trazer essa informação, e eu queria que essa informação viesse de uma pessoa que tem essa competência para passar essa informação, que não é para ter medo, né? Eu queria que, Emerson, você, agora como até uma mensagem final, né, para que as pessoas, para as mulheres, não terem medo, né, de fazer o tratamento. Não, eu queria falar duas coisas. A primeira é que a gente abriu muito o espectro no tratamento, né? Então, hoje, não é mais a paciente única e exclusivamente a mulher que quer adiar a gravidez que vem nos procurar.
né? Então, nós temos casais homoafetivos, tanto masculinos quanto femininos. O homoafetivo masculino vai precisar de óvulo doado, ele vai precisar de banco de óvulo, e depois de uma assessora do útero. As homoafetivas, elas vão precisar do banco de sêmen, mas é muito comum elas virem congelar óvulos, porque elas também, boa parte, adiam um pouco a gravidez. Nós temos gestação solo, nós temos um movimento das pacientes oncológicas, nós temos cada vez mais casais jovens que vêm nos procurar porque tiveram o primeiro filho e estão ali com 35, 36 anos, querem ter o segundo, mas não já. Querem dar um tempo, estabilizar financeiramente ou profissionalmente, e estão vendo que vão ter o segundo filho próximo dos 40. Então, vejam, é um casal fértil que acabou de ter filho em casa e está preocupado em congelar para ter o segundo no futuro com calma. Isso está muito frequente, é um movimento que não tinha antes, né? Então, casais jovens que casam e querem congelar porque vão fazer pós-graduação, vão para o exterior, vão estudar ou vão se dedicar à parte profissional, não pode na empresa nesse momento parar para ter filho, mas já estão juntos. Então, isso abriu um espectro muito grande, até de congelamento de embrião. Se já é um casal constituído, a gente pode discutir se quer congelar óvulo, porque o óvulo é sempre da paciente. Se aquele casal se separar no futuro, o óvulo é dela. O embrião é um projeto de vida daquele casal. Mas, enfim, hoje muitos vêm congelar embrião, né? Então, as clínicas de reprodução assistida, antes da pandemia, elas congelavam em torno de 15% a 20% dos ciclos de tratamento era o congelamento. Hoje, está algo de 40% a 60%, dependendo da maior parte, dependendo do movimento das clínicas. Porque se a gente for ver, diminuiu a taxa de fecundidade no mundo. As pessoas estão engravidando menos, estão tendo menos filhos. Então, o que a gente vê nas clínicas de reprodução assistida? Aumentando o volume de quem congela mais do que quem está fazendo tratamento, né? Então, abram a mente que a gente tem várias opções de congelamento. Não é só adiamento da gravidez na mulher que ainda não tem parceiro. Quanto à pergunta que você fez da segurança da técnica, poucas áreas da medicina têm um procedimento invasivo com uma taxa de complicação tão baixa quanto a reprodução assistida. Porque quando a gente vai captar os óvulos, essa captação é feita dentro da clínica, num centro cirúrgico, com a paciente anestesiada, é uma anestesia igual de endoscopia, ela vai dormir ali 20, 30 minutos, e a aspiração é feita transvaginal, não tem corte, é feita guiada por ultrassom, vai uma agulha fininha na guia do ultrassom e a gente, olhando o monitor de ultrassom, eu entro em cada folículo e faço uma aspiração, né? Então, como ela é guiada por ultrassom, é uma agulha muito fina, é um procedimento muito rápido, sem corte, a taxa de complicação é muito baixa. Só para efeito de comparação, qualquer tratamento estético invasivo tem uma taxa de complicação maior do que a reprodução assistida. Tem um estudo, Valdemar, muito interessante, que nós apresentamos agora, inclusive, numa audiência pública aqui, que nós tivemos. É um estudo italiano que mostra, com mais de 30 mil ciclos de fertilização, que foi um estudo para avaliar segurança da técnica. A taxa de complicação geral foi de 4%. A taxa de necessidade de internação foi 2%. Nesse grupo, com 30 mil pacientes, tiveram 4% de pacientes que apresentaram dor, desconforto. 2%, o desconforto foi um pouco mais intenso e precisou internar. Desses 2%, 0,5% precisou de algum tipo de procedimento. Nenhuma paciente veio a óbito, né? Então, esse é um estudo mais robusto que tem na literatura, ele é um estudo prospectivo, é extremamente interessante isso. Quando a gente avalia para saber o quanto que é seguro, é uma técnica muito segura. Agora, nada em medicina é livre de riscos. É um procedimento anestésico, então tem as questões de anestesia, etc. Por isso que nós nos preocupamos bastante de tornar o ambiente cirúrgico das clínicas
é um centro cirúrgico como de um hospital, com toda a segurança que precisa ter, e nós somos fiscalizados Sim, por tem os isso, órgãos, agência de aviso e vigilância tal. sanitária, etc. E em relação à segurança também, para a gente finalizar o nosso podcast, Ivan, a segurança no laboratório, a rastreabilidade também é uma coisa levada muito a sério, né? Sim, essa é uma pergunta que também as pacientes geralmente me fazem, né? Será que não vai ter alguma troca de óvulo, de embrião, né? Nós trabalhamos com uma equipe com um número maior de pessoas justamente para a gente ter essa segurança. Então tem sempre uma pessoa que está ali executando a técnica e um outro profissional que a gente chama de testemunha. Essa pessoa ela confere todos os dados cadastrais várias vezes ao longo do dia para ter certeza que aquela amostra pertence ao casal. Além disso, existe também uma possibilidade, que é o que nós usamos hoje, que é um sistema de rastreamento eletrônico, em que a gente coloca tags em todos os materiais que são utilizados no laboratório, né? Dessa forma, quando eu coloco um óvulo numa placa que tem essa tag e eu levo até um equipamento, o equipamento já sabe que aquele material pertence àquela paciente ou àquele casal, tá? Então trazendo uma segurança ainda maior no tratamento. E é uma coisa que no Brasil a gente não tem, né? Históricos de trocas de embrião. Não, No mundo não tem. tem, né? Mas no Brasil a gente, incrível que pareça, a gente não É tem muito isso, né? importante isso, Valdemar, porque até como diretor da rede latino-americana, eu posso dizer que a gente tem uma qualidade laboratorial no Brasil muito boa, né? A média das clínicas no Brasil tem uma qualidade superior à média americana, por exemplo, né? Então, aqui os controles de qualidade são muito rigorosos. A Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, é uma agência exemplar, né? Não perde absolutamente nada para o FDA ou para a EMA na Europa. E a gente tem um controle de qualidade no Brasil realmente muito grande. E eu tenho muito orgulho, né, de dizer que o Ideafértil, a nossa clínica, ela foi a primeira no Brasil a adaptar, a trazer essa tecnologia que o Ivan descreveu, de rastreabilidade eletrônica, que no nosso caso o aparelho chama Witness, RI Witness. Isso já é uma prática em algumas clínicas dos Estados Unidos e na Europa, e nós fomos a clínica pioneira de introduzir isso no Brasil. Então isso é muito bom, né, Ivan? Que bacana, parabéns, viu, gente? E infelizmente está acabando, nosso tempo acabou, né, praticamente o meu tempo. Mas eu queria agradecer demais a presença de vocês dois. Eu tenho certeza que enriqueceu muito a todos vocês que estão escutando. Imperdível esse podcast. Então, terminamos hoje. Esse foi mais um podcast falando sobre a preservação da fertilidade com os professores Ivan e Emerson. Eu queria ressaltar para vocês que é muito importante para a gente, aqui embaixo vai ter, que vocês que estão assistindo ajudem a gente a divulgar. Então, nós temos todas as plataformas de streaming, que vocês puderem dar um like, fazer um comentário, isso ajuda bastante, tá? Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho e esse foi mais um FertiliCast.